Voltei, gente. Voltei. Duda, já me fala aí, por favor. Gente, quem tá entrando, me fala aí se tá tudo certo. Não me abandona, não. Volta todo mundo. Opa, conseguimos? Será? Vai, claro que vai. Então, até me perdi onde é que eu parei. Eu pedi Eu, para você se apresentar, eu também né? me É. apresento isso. Então, eu Então, sou. a gente finge que tá voltando tudo do início. Eu vou falar quem eu sou. Pode ser? Pode. Não, mas eu sou Bruna Lavinas, dentista, especialista em estomatologia, primeiro. Essa área é uma área que estuda as doenças de boca. Então, assim, na boca tem mais de 300 tipos de lesões que podem ocorrer, né? Então, desde o câncer de boca há uma manifestação oral de o câncer de boca primário, ou um câncer que seja uma metástase, ou uma mucosite, herpes, candidíase, tudo isso é o que a gente estuda. Depois eu fiz o... Congelou de novo. Tá deixando aqui. Agora eu não sei. Não, é porque eu mexi aqui no Facebook que eu esqueci os meus papéis lá na sala e aí pedindo pro marido buscar. Não, tranquilo. Se também quiser, eu vou falando, você vai lá pegar. Se ele não trouxer, eu vou lá rápido e pego. Ah, que eu trouxe aqui. Depois eu fiz o mestrado, o Olha. doutorado em patologia, né? O oral, que aí aprofundou essa parte. Mas aí, Papai do Céu, no meio do caminho, me empurrou para fazer uma especialidade também muito diferente, que é chamada de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Esse é o nome, né, registrado pelo Conselho. E essa especialidade a gente aprende a lidar desde de um paciente que tem autismo, como um paciente oncológico que esteja num tratamento oncológico. E aí depois eu fiz mini residência em oncologia com o professor Paulo Augusto Bauru, depois, enfim, aí o caminho foi levando na habilitação em laser, odontologia hospitalar, e aí a vida me levou para essa área também. Legal. Show. Então, ó, não vou perder tempo. Eu vou começar com as perguntas que a gente tem aqui, que fizeram na caixinha. E se Tá, alguém que estiver aqui online quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir para colocar no ponto de interrogação, porque fica mais fácil, porque nos comentários passa muito rápido e a gente pode não conseguir voltar para ver a pergunta, tá? Então eu vou fazendo as perguntas e a gente vai conversando e no decorrer da live, se tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo no meio também. tá bom. Então, a primeira pergunta foi assim: toda vez que eu faço quimioterapia, a minha garganta parece que fica inflamada por dias. Tem algo que eu possa fazer para melhorar? Tá, tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual tipo de quimioterapia que o paciente está fazendo, né? Porque existem diversas drogas e diversos ciclos. Então, tem drogas que são mais citotóxicas e tem mais citotoxicidade na mucosa oral. Porque o que acontece? Essas drogas, elas não são alvo específico, né? Até algumas drogas têm receptores ou não, mas a da quimioterapia em geral, elas vão, né, atacar as células que estão em maior proliferação, que é a célula do tumor. Infelizmente, a mucosa oral se prolifera muito rápido. Então, com um efeito super adverso, super ruim, acaba atacando também as nossas células da mucosa oral. E aí, com isso, o paciente pode começar a sentir diversos desconfortos, né? Que pode vir desde a orofaringe, ali da garganta, que aí também é a área do otorrino, né? Mas até o lábio, né? Então, pode acontecer sim. Mas isso a gente também tem que fazer diagnóstico diferencial. Pode ser também que seja só uma faringite, que não seja uma coisa de mucosite mesmo, uma citotoxicidade, né? Pode ser uma outra coisa. Porque o que a gente vê Entendi. também, que com a quimioterapia a gente tem um período de nadir, né? A gente tem a baixa das células de defesa. O paciente também fica mais susceptível a ter algumas infecções oportunistas. A Então pode imunidade ser que fica seja baixa, né? isso.
E aí pode ser que seja uma mononucleose infecciosa, que é causada pelo Epstein-Barr vírus, que dá muita alteração na garganta. O paciente pode ter herpes, candidíase. Então, tem vários fatores. Mas, assim, poder ter esse desconforto? Pode. Mas o bacana era a gente saber o que é realmente, né, que está gerando esse desconforto. Então, isso tem alguma coisa a ver, então, acho que com a outra pergunta que engloba mucosite, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Mucosite para quem usa prótese dentária, tem alguma relação? Acontece que assim, ó, a prótese, né, tem mais de um tipo de prótese. Tem prótese que substitui todos os dentes, tem as próteses parciais também, né? Às vezes a pessoa tem alguns dentes e usa aquela prótese com grampo e tudo isso. Então, o primeiro ponto para qualquer pessoa, independente de quimioterapia ou não, é se essa prótese está bem adaptada. Porque se ela não está bem adaptada, porque o que acontece? Você perdeu o dente naquela região e fez uma prótese, certo? O osso, né, da sua boca, esse rebordo que a gente vê, a gengiva, ele tá ali por causa do dente. Se você perde o dente, você acaba perdendo o osso com o tempo também. Então, às vezes, a prótese ela já vai ficando. Até o paciente fala: nossa, parece que eu emagreci, a prótese está frouxa. A prótese vai ficando frouxa. Então, às vezes, só com isso, você vai se alimentar, já te incomoda. Né? Mas, Bruna, não, uma prótese bem adaptada, um paciente que está há pouco tempo com a prótese, o que acontece? Como essa droga, né, tem essa citotoxicidade, imagina que começou a ficar vermelho ali no céu da boca, começou a ficar mais sensível, porque frequentemente a mucosite ela não começa já com a úlcera, né, com a boca toda aberta, como se fosse afta. Ela começa com um eritema, que a gente chama um vermelhidão. E isso já se torna muito sensível. Aí você imagina, como se estivesse quase abrindo uma afta grande no seu céu da boca e você com aquela prótese encostando. Então acaba que gera um desconforto maior. Sim. Entendeu? Então tem essa questão. Muitos pacientes, quando estão com mucosite, mesmo assim, grau 3, grau grave mesmo, não aguentam usar a prótese. Caraca. Porque eu sempre falo assim, uma afta dói, né? Você machucou, fez uma Incomoda pra afta, caramba. você imagina você ter assim umas 8 aftas grandes pela sua boca. Caraca. Então, assim, mucosite é muito sério mesmo e que gera muito incômodo, né? É complicado. É ruim demais. É ruim demais sentir dor, é muito ruim sentir Sim. incômodo. E se a gente puder fazer alguma coisa para amenizar, né? Pelo menos já alivia, E tem como. né? Ó, a outra pergunta foi: meus dentes estão super fracos e quebradiços. Como que posso evitar? Muita gente fala que quando faz a quimioterapia, perde até dente. Isso tem relação realmente ou não? O que a gente vê na radioterapia de cabeça e pescoço, tem uma pergunta ali, ó. Na radioterapia de cabeça e pescoço, a gente mexe muito com a saliva, com a questão dentária, porque uma coisa também é certa, né? Às vezes, nessas fases, o paciente começa a ter alteração também em salivar, né? Começa a reduzir o fluxo salivar na químio, né? Que a gente está especificamente mais falando de químio, aqui não os rádios de cabeça e pescoço. A saliva, ela não é só água. A saliva, ela é minerais, né, anticorpos, tem vários componentes na saliva. Se você tem menos saliva, né, você vai ter menos defesa, você vai ter a sua boca o tempo inteiro, ela passa por um processo de ataque, né? Você come, o pH da sua boca fica ácido, você perde mineral do dente para o meio, mas a sua saliva vai lá com a capacidade de tampão, ó, e resolve isso para você. Ou você escova o dente também para melhorar isso. Você imagina se você começa a ter a boca seca, reduzir essa questão da saliva. Quando você começa a perder esses minerais, não tem aquela capacidade de tampão, né, da saliva para ajudar. Não tem mais aquela saliva para banhar os dentes. Então, assim, acaba que realmente interfere. Né? Interfere um pouco também na imunidade. E a gente sabe que eu tenho uma bactéria na boca mais patogênica, que causa doença periodontal. Se eu estou com a imunidade mais baixa, se eu tenho dificuldade com neutrófilo, com linfócito, com aquelas célulazinhas que a gente vê, né, no exame de sangue, é claro que aquela bactéria ela vai fazer a festa mais facilmente. Então, a gente vê, sim, prejuízos também dentários. Fora que tem uma outra questão, às vezes. Eu não sei se o pessoal aí pode falar também. Muitos pacientes falam: ai, doutora, eu estou muito enjoado. Eu vou escovar o dente, dá um enjoo,
De manhã, então, não estou conseguindo mais escovar o dente, não estou conseguindo mais escovar a língua. Então, a gente vê que no período mesmo, né, dos ciclos de quimioterapia, aqueles bem pesado, né? Às vezes está de paciente 7 dias ali naquela situação. Eu vejo, assim, um pouco de negligência, mas não porque a pessoa quer, tá? Não estou chamando ela de negligente. Mas ela deixa um pouquinho a questão do cuidado oral, porque está muito debilitado, muito enjoado, muito de saco cheio naquele momento, né? Então, isso Acaba também... meio que deixando de lado, não por querer, né? Não, Mas e aí não. acaba prejudicando, é consequência. Sim, sim, sim. Aí quebra a coroa, tem bloco, quebra, porque já tá, né, no escova, não tem saliva. Aí começa uma confusão danada, né? Entendi. Eu vou intercalar, porque tem uma pergunta aqui, ó. Ah, também uma coisa aqui. É. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar até aqui, que fica mais fácil para você ver, tá? Gente, ela é Ó, fina. quem fez. Olha, ela me mandou botar filtro, fez um recurso. Gente, ela sabe tudo. De nada, menina. Ó, tá conseguindo ver? Ó, quem fez Aham. por químio pode fazer implante dentário? Tem um dente que fragilizou e quebrou boa parte. Oi, Lu. Uhum. Bom, o que que acontece? É muito importante também que a gente saiba quais são as drogas que foram utilizadas. Porque além da químio, né, e às vezes durante a químio também, são utilizados antiangiogênicos, né, que tem a ver com os vasos sanguíneos, né, para não deixar formar. Tem muito a ver com metástase isso, né? Bisfosfonatos, algumas drogas que a gente chama de antirreabsortivas. Desonomab, enfim, algumas drogas, né? E aí tem várias. Essas drogas, elas podem predispor uma situação chamada de osteonecrose dos maxilares. Aí tem que ver qual tipo de droga para eu até falar para vocês. Se foi oral, se foi injetável, como é que isso foi utilizado, né? E qual é a droga, tá, gente? Falando de modo bem geral. Essas drogas, vamos supor, um bisfosfonato por via oral, como zometa, enfim. Essas drogas, elas ficam por bastante tempo no osso. A gente ainda não sabe, não sei explicar, né? A gente ainda não tem na literatura assim, ó, são 10 anos, são 5 Uhum. anos. A gente sabe que tem que ver isso direitinho e para liberar ou não o paciente de fazer implante. Né? Então, para responder essa pergunta, o mais importante, sempre fale com seu dentista e mostre tudo que você usou. Durante a químio e após a químio também. Né? Porque, às vezes, drogas são prescritas, né? Ainda mais essa questão de metástase. Então, isso é muito importante. Porque se essa droga, você utilizou esse tipo de droga, a gente vai ter um cuidado a mais redobrado. Tá? A gente sabe que, por exemplo, o risco dessa osteonecrose, o que é essa osteonecrose? O osso ele não cicatriza mais da forma que de antes de utilizar essa droga. Ele não tem poder de cicatrização tão fácil. Então, aquele tecido ele morre e pode dar pus, pode aquele osso sair um pedaço, né? Já vi até sair por fora, né? Porque foi necrosando, fez sequestro ósseo, né? Então, é importante. Ah, então nunca vai poder usar? Não, tem que ver, né? A gente sabe que na mandíbula é pior, dependendo da idade do paciente, a droga que foi utilizado, a via. Já tem trabalhos mostrando que com o protocolo certo, acompanhando o paciente, pode ter chance de sucesso. Mas é por isso, assim, não deixa de falar, de mostrar e também de procurar uma pessoa que entenda. Porque, gente, é muita coisa, né? Vocês veem, né, aqui, né, nas lives, tudo, é muita droga saindo, é muita novidade. Então tem que estudar, tem que estar antenado. Eu sempre falo, a gente não vai saber tudo, não vai. Mas você viu também que o paciente trouxe uma droga que eu não conheço, eu vou conversar, né, com o paciente, eu vou procurar na minha casa quando eu chegar, eu vou conversar com o oncologista. Sempre é Sim. importante o dentista pedir um parecer para o oncologista. Qual é o quadro geral da paciente, que ele descreva direitinho quais foram as drogas que foram utilizadas e também colocar o que você pretende fazer. Né? Porque o oncologista também, ele é bem antenado, ele sabe também dessa relação com a cavidade oral. Eu tenho uma pergunta, pode ser que não tenha nada a ver, tá? Mas vai Não? que, Tem né? tudo É a dúvida de alguém, né? claro. Com esse negócio dos dentes fracos por conta de quimioterapia, quebradiço,
existe ou então tem alguma restrição de algum alimento, alguma coisa que não possa ser consumida? A gente sempre já é um período mais crítico, né? Se a gente puder evitar, né, aquele consumo do açúcar o dia inteiro, né? A gente ter uma dieta mais saudável, né? Não sei se já veio nutricionista aqui, a gente já sabe que Já. a nutrição também tem tudo a ver, né? Com a recuperação, com a resposta do nosso sistema imunológico. Então, mas para os dentes, a mesma coisa. Então, assim, evitar consumir, né, altas doses de açúcar, fazer o consumo inteligente, que a gente fala, comer depois de uma refeição, escovar. Às vezes, quando o paciente com alto índice de cárie, a gente pode prescrever uma pasta de dente. A pasta de dente comum que a gente usa, ela tem 1.500 ppm de flúor. Às vezes, quando o paciente está com alto índice de cárie, a gente pode prescrever uma pasta que tem 5.000 ppm de flúor, né? Pode acompanhar de mais perto, fazer aplicação no consultório. Para o paciente que está, né, entrando aí na quimioterapia, frequentemente tem drogas que têm toxicidade oral. A gente preconiza muito utilizar as pastas sem lauril sulfato, né, de sódio, que é o detergente que tem na pasta. Porque a pasta de dente, ela tem flúor e ela tem detergente. Por isso que ela espuma. Só que Não sabia. existem pastas que não tem o lauril sulfato, né? Porque o detergente ele é agressivo. Então, se você já vai ter algo que vai agredir, né? Então, se você puder reduzir essa agressão, pelo menos na escovação, também te ajuda, gera menos desconforto. Então, se a gente jogar agora no Google, vocês vão ver que algumas pastas não têm pastas de dente sem lauril sulfato. Tem uma pasta da Sensodyne, que é a Pro Esmalte, que não tem. As pastas da Curaprox não tem lauril. Então, a gente tem uma que eu gosto muito, que é a Curaprox Enzical. Então, assim, a gente também orienta o paciente com químio. Ele não, a gente fica muito ligado, sempre assim, mucosite, vamos resolver. Mas não é isso, ele chegar antes da químio para a gente fazer esse preparo de boca, para que no meio da químio ele não tenha um abscesso. Porque se ele vai ficar com a imunidade um pouquinho mais fraca, qualquer coisinha pode, né, exacerbar. Então, Sim. fazer esse preparo, fazer orientação de higiene, né? Então, as pastas de dentes, escovas extra macias. Eu gosto muito mais da fita dental do que do fio dental. Eu acho que machuca menos, Qual a né? É mais diferença? confortável. O fio é quando é aquele fiozinho, né? O fio. A Aham. fita você vai ver que é fita mais grossinha, encerada. Ah, Então, tá. escorregando e ela é mais delicada, né? Então, fica melhor. Às vezes, o paciente vai utilizar. Às vezes, ele já tem uma hipossalivação, uma baixa produção de saliva, a gente vai entrar, né, com algum produto. A hidratação labial é importante, né? A gente usar lanolina, alguma coisa. Então, isso é bacana, da gente também preparar ele para aquele momento. Para algumas drogas, a gente sempre fala sobre também utilizar durante a quimioterapia, mas tudo isso a gente conversa com o oncologista para saber se é a droga, se, né? Uhum. Picolé, né? Tinha pacientes que levavam gelo de água de coco e durante Uhum. a quimio ficavam chupando, porque faz vasoconstricção local e aí reduz, né, a concentração de droga na mucosa oral, né? Para Caraca. reduzir a quimioterapia. Tem grupos que trabalham com um laser preventivo, né? Antes de aparecer, né, a mucosite. Já tem grupos Até que eu vi que alguém escreveu isso aqui nos comentários. Se laser não ajuda. laser é muito bom. Mas então, tem duas correntes, né? Eu sou mais da corrente que espera alguma coisa acontecer, mas existe comprovado duas situações. O paciente está em quimioterapia, já sabe que são drogas citotóxicas demais para a mucosa oral. Tipo assim, quando coloca essa droga, dá problema, dá mucosite. Alguns grupos gostam de fazer o laser preventivo, né, que vai Uhum. na boca inteira do paciente para prevenir a mucosite. Às vezes, quando são drogas muito pesadas, eu acho que vale a pena. Outros já trabalham assim. O paciente começa a sentir qualquer desconforto, nossa, estou sentindo assim mais áspero, estou sentindo assim, nossa, um pouco sensível. Já começa o laser, aí seria o terapêutico mesmo, que aí vai tratar aquela situação. O laser é muito bom, assim, não é mais um assunto assim, eu acho ou não acho. É comprovado Entendi. cientificamente, que vai ajudar tanto no reparo, né, quanto na dor.
Então, ele é ótimo, né? A gente vê, assim, né, no dia a dia, na faculdade, no consultório, aplicando laser e o paciente saindo sem dor, assim, em 2, 3 sessões, né? Então, ele é muito bom. Mas a gente não trabalha com ele sozinho, né? A gente geralmente também prescreve outras coisas, né? Flogoral spray, às vezes entra com corticoide local. Hoje a gente tem drogas também, né? Aloe vera, né? Que é o skincare gel aloe vera. A gente tem, né? As pomadas, cremes à base de camomila. Então tem outra. A gente vai avaliar cada paciente e ver o que é melhor ele utilizar. Mas assim, preparar esse paciente para esse momento é bacana, sabe? Até porque depois, dependendo da droga que utilizou, o que fez, pode ser que a gente, né, quebrou um dente que já tinha que ter restaurado e não restaurou, e aí, pum, quebrou. Aí lembra Uhum. daquela droga que pode causar osteonecrose? O risco de extrair e ele ter uma osteonecrose, dependendo da droga, Muito pode ser maior. maior. Então, preparar o paciente antes é bem legal. Entendi. Quando eu falei de alimento, eu falei pensando, sabe em quê? Hum, Amendoim, pé de moleque, coisas duras, entendeu? Porque tem gente que vai lá e aí quebra de vez, né? não, Não não. tem que evitar, não dá. Às Nesse, pelo vezes, menos, quando. Sim, e que às vezes, quando o paciente está com muita sensibilidade já, até o pão de sal, pão francês, aquela casquinha machuca o céu da ah, boca, batata palha, né, batata ruffles. Então, assim, às vezes, durante a quimioterapia, já está ressecado com alguma sensibilidade, esses alimentos, eles vão acabar, né, agravando mais, podem machucar. Coisas cítricas, né, podem acontecer. Então, isso é importante, sim, o que você está falando, sabe? Muito importante. ó, a próxima é. A pergunta tipo, é bem básica, eu não sei nem se você já respondeu. Mas vamos falar. Gostaria de saber, gostaria de saber o que a quimioterapia ela pode causar nos dentes. É. Então, primeira coisa, eu acho que a gente entender, assim, que a boca não é só dente, né? A boca é toda essa estrutura, né? Que vai do lábio ali até a orofaringe, né? Então, você pode ter alteração desde o seu lábio até lá, né? Lá atrás, até a campainha. E Tá? boca a Então, gente só pensa em dente, né? a Dentista a gente gente só pensa em fica muito dente. preocupado. Então, a primeira coisa que a gente viu que a gente pode ter uma alteração do fluxo salivar, né? E essa saliva ela é importante para proteger os nossos dentes, né? Isso é importante. Outra questão também é que a gente pode ter alteração também nas papilas gustativas. Então, alguns pacientes se queixam que dá digeusia, que é alteração do paladar. Aí, Sim. às vezes, a gente suplementa com zinco e tem melhora, faz laser, mas também ainda não tem um tratamento bem definido, porque a gente sabe que depois da quimio isso tende a voltar, tá? Tem pacientes que recuperaram assim 100% e eu tenho pacientes assim que, olha, Bruna, pro salgado eu recuperei, mas engraçado que o doce eu ainda não sinto como eu sentia, tá? Então a gente às vezes tem uma recuperação total de um paladar, do outro não, né? Então a gente também usa o laser, usa zinco, mas às vezes usa e a gente não tem também tanto sucesso. A gente tem as infecções oportunistas que a gente viu, né? Que é a candidíase, o herpes, principalmente são herpes zoster, o herpes simples, são essas principais. Infecções bacterianas, actinomicose na gengiva, alguma coisa nesse Uhum. sentido, né? Então, tudo isso pode acontecer. E a questão dentária, ela está muito relacionada mesmo, né, com essa coisa da alimentação, da saliva, né? Não é que a quimioterapia vai lá e age no dente, né? Quem age mesmo, que pode modificar, é mais a radioterapia de cabeça e pescoço. Entendi. Ó, próxima. Sempre tive bruxismo. A quimioterapia ela pode piorar esse quadro ou não tem nada a ver? Olha, eu nunca li nada sobre, mas, né, eu não posso afirmar com tanta certeza que não é algo que realmente a gente não escuta falar nos cursos, nos congressos, mas dá para a gente dar uma procurada para ver. O que eu posso falar é que o bruxismo, ele é uma reação do sistema nervoso central. Existem dois tipos de bruxismo, né? O em vigília, quando a gente está acordado, e o do sono. Então, isso também é interessante a gente diferenciar. Então, o que a gente sabe? Que não é uma coisa local. Não é uma coisa que aconteceu aqui e fez, né, ter o bruxismo, né? Ranger os dentes, né? Passar um dente no outro. É uma descarga que vem do sistema nervoso central e faz com que esse músculo aqui, o masseter, e esse aqui, o temporal, faça esse movimento. Então, o que a gente sabe em situações de estresse,
né? Quando a gente está muito desregulado, a gente começa a fazer esse movimento, muito excitado. É muito comum nas crianças, né? E as crianças hoje muito agitadas, com muita tela, né? E aí, às vezes, ela vai dormir naquela confusão toda, luz acesa, e você vê que quando ela dorme, ela range, 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 range. Então, pode ser que durante a quimioterapia a gente fique muito estressado, né? Que são muitos efeitos adversos. É uma situação muito delicada. Estressante, E aí, né? estressante. E com isso, aumente o bruxismo nos pacientes que fazem quimioterapia. Bem interessante, pode ser sim. Então, ó, viu? Tá vendo? Pode Tá ser. vendo? Uma coisa aí pra gente estudar. Ó, a última da caixinha de perguntas, e aí depois eu vou para ponto de interrogação aqui, ó. Eu já ouvi falar que dentistas têm como saber em um tratamento se o paciente tem doença maligna ou não. Isso é verdade? Tá. Então, eu tô entendendo de uma forma aqui. Vamos ver se é esse caminho. Então, na boca, a gente também pode ter tumor maligno, primário ou secundário. Por exemplo, eu já tive paciente com câncer de mama, que a metástase foi para a boca, tá? Caraca. Na boca, né, a gente pode ter lesão maligna também. Já tive de próstata, já tive de pulmão, já tive de mama, né? Que também é um sítio que pode acontecer. Além disso, independente, a boca pode ser o primeiro local. Existem, né? No Brasil, para esse ano, a gente tem uma estimativa de 15 mil e pouco, tá? Não lembro do pouquinho, não. 15 mil tumores de câncer de boca mesmo. Caramba. Meu Deus, agora não sei se eu vou errar. O terceiro ou quinto mais comum em homens. E eu dei essa alta em pouco tempo. Acho que é o quinto em homens, sétimo em mulheres. Quem tiver aí que é meu aluno, me confirma aí. Entra lá, INCA 2023. Então, o paciente chegou, sentou na cadeira. Eu vou examinar lábio, bochecha, céu da boca, língua, embaixo da língua, garganta. Nessas regiões, se tiver uma mancha vermelha, uma placa branca, não tem afta, imagina uma afta funda, que a borda eleva, uma úlcera, né? E aquilo não se resolver em alguns dias, em 7 dias, eu vou biopsiar. E nessa biópsia a gente vai fazer o diagnóstico. Então, pode ser tanto E aí, o patologista, até vi a professora Renata Tucci aqui, a gente faz a biópsia, que é patologista oral, manda para a patologista, né? E ela vai ver lá no microscópio. Então, a boca é um sítio também de câncer. Aí tem que se lembrar que as metástases podem ir para a boca também, entendeu? E acontece sim. Infelizmente, acontece. Ó, eu vou aproveitar que está falando sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho essa mania. Eu tenho essa mania há muitos anos. Minha mãe, meu marido, todo mundo briga comigo. Mas eu sei que outras pessoas fazem isso também. E aí eu queria saber se isso pode levar ao câncer. Eu tenho mania de ficar mordendo. Isso. Mordendo o lábio. Tirando o pedacinho de dentro mesmo sabe? Da bochecha, da boca, aqui nos cantinhos, por dentro. E aí é uma mania que eu não consigo tirar. Não sei se é quando eu fico nervosa, não sei. Isso Virou tem alguma consequência ruim? Então, na verdade, o tumor, qualquer tumor, tá? A gente está falando. O que é o câncer? É um tumor maligno. Existe o tumor benigno e o tumor maligno. O que é um tumor? Ele é um crescimento de células sem estímulo. Eu não preciso morder meu lábio para ele crescer, certo? Nossa, se eu fazer, sem nada eu fiz, de repente cresceu uma bola na minha boca. Isso é um tumor. Aí a gente vai ver se ele é benigno ou se ele é maligno, dependendo do comportamento clínico e da biópsia, que é o que fecha, ele é benigno ou ele é maligno. Isso é ponto. Aí você está contando assim para mim, eu tenho um hábito, de ficar mordendo. Se você está mordendo, você está estimulando. E lembra que o tumor ele não precisa de estímulo. O que você vai causar também é uma produção de novas células, igual o tumor. O tumor são novas células que são geradas, só que sem estímulo. Nada freia ele, ele vai. E nada empurrou ele para acontecer. Você vai gerar aí uma hiperplasia, que é o aumento do número de células, só que relacionado ao quê? Você empurrando com o estímulo, que é diferente do tumor. Só que os dois,
né? A gente tem que remover. Você continuar mordendo, o tecido vai te responder. Ele vai fazer daqui a pouco, igual o sapato no pé não faz calo. Na boca a gente chama de fibroma traumático, que é o aumento das células do tecido conjuntivo, porque você está fazendo um trauma. Então, daqui a pouco você vai fazer uma bolinha aí. Ou um mucocélio, você vai romper alguma glândula salivazinha, o ducto ali vai fazer um mucocélio, vai fazer uma lesão. Mas, Bruna, isso predispõe ou não predispõe? Já é dito na literatura que trauma, tipo a prótese mal adaptada, você mordendo, não causa câncer. Mas o que alguns estudos falam, alguns autores, que assim, imagina que você já tenha um déficit imunológico. Né? Uma nova célula nasce ali, naquela nova célula que nasce, tem alguma coisa alterada. O nosso sistema imunológico vai lá e destrói ela. É assim que o nosso sistema imunológico precisa estar forte o suficiente para gente. O dia inteiro a gente é exposto, né? É o sol, né? As coisas que a gente come, a poluição. Imagina se a gente não tivesse uma proteção. A gente ia ter tumor maligno o tempo inteiro, né? Tanto que tem uma doença chamada xeroderma pigmentoso, que eles têm câncer de pele direto, né? Porque eles não conseguem se defender. É uma deficiência, a exposição solar. A gente consegue se defender. Mas você imagina que o tempo todo você está fazendo isso aí. O tempo todo você está fazendo isso aí. Será que um dia pode ocorrer uma falha ou não? Então, alguns estudos fazem esse questionamento. Mas, assim, comprovado cientificamente, eu tenho que te responder que não. Mas que pessoas pensam, e isso é falado, é estudado, que tipo assim, mas você entende que ali é uma terra fértil? Porque a pessoa está perturbando. Até uma hora que alguma coisa acontece. Mas eu não posso falar assim para você, olha, o trauma é uma predisposição ao câncer de boca. Entendeu? O cigarro é. Quem fuma está gerando um problema. E se você fuma e você bebe junto, né, associado, você potencializa. O HPV já foi descrito como causador, né, de alguns tumores, principalmente de orofaringe. Então, aí a gente está falando de coisas assim, bem comprovadas. Então, a deficiência nutricional, né, que gera uma baixa no seu sistema imunológico, o tabaco, né, o fumo, o álcool, o cigarro eletrônico, que tem um monte de porqueira ali dentro, né, que veio para substituir o outro cigarro e no final só nos gerou prejuízo, né? Então, isso a gente já sabe que sim. Né? Mas essa outra questão ainda não tem assim, uma comprovação. Mas os livros falam isso. Mas será que não é uma terra fértil? Então, né? Melhor trocar o ar. Eu vou parar. Eu tento. Olha, eu tô me com um monte de esforço. ficar fazendo assim no cabelo, ó. Passa pra esse, amiga, que você tem cabelo bonito. Passa pra ele. Meu filho, isso aqui, ó, eu cheguei da academia com o cabelo suado, não ia dar tempo de lavar, eu tomei um banho, passei uma escova assim rápida, sabe? Isso aí, ó, foi pra academia. Filha. Vocês que estão aí já foram pra academia? Atividade física, boa alimentação. A gente precisa se cuidar por inteiro, né? Não tem jeito. Eu sempre falo isso, porque eu sou professora de educação física, né? Então, mesmo? então eu pentelho as alunas no Instagram com post de atividade física. Hoje mesmo eu fiz. Eu sempre tento estimular, porque a gente sabe que só tem benefício, não tem nada para prejudicar, não tem nada só vai de ajudar, malefício. né? E só depende da gente. Mas enfim, voltando aqui, agora eu vou para a pergunta da caixinha, ó. Vamos lá. Tenho muita sensibilidade nos dentes, mesmo após determinadas quimioterapias e rádios. Pode continuar ou isso tipo é uma coisa que ela já, né, já tinha, ou a quimio e a rádio pode piorar? Eu imagino que a rádio que ela esteja falando por causa da quimio é de mama, né? Não foi rádio de cabeça e pescoço, Adriana, não. Sim, não. Aqui a maioria é mama, é tudo mama. Tá. Praticamente. O que pode ter acontecido dela ter tido realmente alguma perda óssea, e eu tô supondo aqui, eu não te examinei, e ter perdido, né, osso e a gengiva ter subido, que a gente chama de recessão, e ter ficado com o dente mais exposto. E aí realmente gera sensibilidade, né? Então, o que eu aconselho realmente é você procurar um dentista para fazer esse exame, para entender se existe, né, alguma recessão gengival, alguma coisa, e tem muito tratamento com laser, tem produtos só para sensibilidade, né? Então é importante sim que você procure um dentista. Uma coisa que seria bacana a gente tentar ver em você também, Dri, é se você tá com fluxo bacana de saliva, né? Se tá tudo bem também, tá? Que existe um exame que a gente faz que é chamado de cialometria.
No português é do cuspe, é o medir cuspe. Ele vai cuspir por 5 minutos e a gente vai quantificar. Então a gente tem como saber se você está produzindo assim dentro do padrão normal. Entendeu? Isso é bacana. Caraca, Com estímulo e sem estímulo. É importante a gente ver isso, tá? maneiro. Vamos ver aqui. Próximo. Ó, são duas perguntas da comunidade delas, é até uma parceira minha. E ó, doutora, todas as pacientes têm que fazer uma avaliação ou somente se tiver alguma queixa? Então, é aquilo que eu falei, o bacana, assim, o nosso nota 1000, o sonho de consumo, é que antes da químio, vocês façam o atendimento odontológico. Porque a maior alegria que tem é que você vê o paciente indo para químio sem nenhum problema dentário. Por que isso que eu falei? Às vezes, o que era pequeno, como tem esse período na DI, tem um período mesmo daquela queda da imunidade, né, que é comum, às vezes naquele período, ai meu Deus, um negocinho que era tão assim, bago, dizer, faz um abscesso no paciente, aí assim, já tá com uma imunidade baixa, para você mexer é mais complicado. E isso também que eu falei, cuidado com as drogas, no câncer de mama utiliza sim muito antirreabsortivo por causa de metástase, mas essas drogas também. Porque depois que a gente usa essas drogas, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de mexer, né? Para fazer extração, a gente vai ter que fazer todo um protocolo, mexer em tudo que mexe em osso, extração, Uhum. canal passar o ápice ali, o canal é aquele que tira, né? O nervo, às vezes passar, tocar no osso, uma raspagem mais invasiva, implante, a gente vai ter mais dificuldade. Então, é bacana que realmente venha antes. E aí, durante a químio, vai ou não vai? Eu não fui. Tô na químio, vou ou não vou? Eu acho bacana, porque é uma forma da gente avaliar a mucosa, saliva e dar essas orientações dentárias também, né? Dar as orientações durante a químio. E uma coisa que eu aprendi muito com os pacientes, que eles falavam assim para mim, ai, se eu soubesse, se eu te conhecesse, eu não tinha deixado de chegar a esse ponto. Mas eu não tinha para quem ligar. Porque o que acontece? O paciente começa a ficar sentindo uma dor, uma queixa na boca. Nossa, estou sensível, a língua está sensível, meus dentes, tudo. Só que, tadinho, eles não sabem o que fazer, não sabem quem procurar. Aí, quando abre mucosite, que interna, aí tem que, às vezes, suspender o ciclo de quimio, a oncologista chama a gente para ir ver. Né? Se aquele paciente já me conhecesse, será que ele não poderia ter me chamado naquela Evitado. para a gente não deixar chegar aquele ponto? Né? Então, eu tenho pacientes, às vezes, que ficam internados, assim, 7 dias, né? Fazendo laser todo dia, nessa situação. E, infelizmente, o ciclo, às vezes, né, muitas das vezes, nessa situação, né, ele para, né? Ele é abortado, porque a pessoa não tá legal, né? Às vezes não consegue nem mais comer. Já vi paciente entrar com sonda, né? Então, é complicado. Então, acho que também é bacana por causa disso. Então, se você tiver algum problema inicial, você já vai ter um contato, uma pessoa por você, né? Eu acho que isso é legal. Ó, a mesma pessoa, a Gi, chá de malva funciona mesmo? Já ouvi falar do bochecho com malva. Olha, não tem tanta assim. Hoje a erva que tem mais comprovação científica, são as duas ervas que têm mais comprovação. É a camomila e o aloe vera. Mas em dosagens certas, né? Que também, às vezes, a dosagem que a gente vai utilizar não adianta muito. O que a gente gosta de fazer, né, no meu grupo, opa, caiu aqui. No meu grupo, às vezes, pedir para o paciente fazer um chá de camomila bem forte, botar na geladeira, né, sem açúcar, e bostar com chá de camomila e cuspir. Né? Às vezes, chupar o gelinho da camomila. Oi, Lisandro, chupar o gelinho da camomila. Por quê? O gelado, ele acaba ajudando, né? Por causa disso mesmo que ele faz vasoconstricção, então chega Uhum. menos situações, questões inflamatórias na mucosa. Então já dá um alíviozinho, um conforto, né? Mais a camomila que é anti-inflamatório, então é bacana. Né? Mas a malva a gente não tem muita comprovação, não. Muita gente também estudando, vendo a camomila é disparada. Até porque tem produto, né? A gente, para a boca, tem o Admuc. O que é? Então, que é um cremezinho à base de camomila. Para Caramba, que afta, legal. para essas. Então, como ela já tem até produto farmacêutico,
né? E o aloe vera também tem, que é o Skin Care Gel Aloe Vera. Mas que a gente pode mandar manipular, fazer uma fórmula para o paciente também. Então a gente acaba usando mais essas duas mesmo. Show. Ó, aqui, pelo menos na interrogação, não tem mais perguntas. Eu fiz todas. A gente espera só mais um pouquinho, e aí, se realmente ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, não tem problema nenhum. Sem problema. Já tirou bastante dúvida. Fala. Ó, Na verdade, eu quero me colocar assim à disposição para o que precisar, mesmo estando em outro estado. Enfim, eu acho que uma coisa que eu aprendi também né, que a gente, na área da saúde, né, eu aprendi e tento ensinar. Alguém perguntou se pode arrancar dente fazendo quimioterapia. Foi o que eu falei, tem que ver só a medicação mesmo. Se você estiver usando um antiangiogênico, um antirreabsortivo, drogas que têm muita relação com a metástase, tá? A gente só vai ter que conversar, ver direitinho a forma como está utilizando, qual o protocolo que a gente vai fazer, tá? E também qual o período da quimio, né? Porque dependendo, a gente sempre vai dar preferência ao período que a pessoa esteja já, né, com bastante imunidade, com as células lá em cima, né? aí tem outra aí, ó. A amálgama é tóxico. Então, isso também é uma polêmica danada, mas vocês sabem que o amálgama está saindo do mercado, né? Até 2030 precisa sair. Por quê? Aí tem dois grupos também. O que acontece? O mercúrio, ele é muito tóxico, né? Então, acredita-se que o mercúrio que tem na obturação de amálgama de prata pode ser tóxico ao paciente, que a boca ela tem uma variabilidade de temperatura e essa variabilidade pode dissolver, né, essa substância e gerar uma toxicidade. Só que tem grupos que acreditam e grupos que não. Então tem Isso trabalho. daí, só tipo, para entender e para quem tá aí também entender, é como se fosse aquele negócio cinzinha. Aham, entendi. Assim, Quase ninguém, eu acho que quase não usa mais, né? e vai sair do mercado, porque hoje a resina veio. Primeiro que a questão da estética, né? E segundo que realmente tem essa questão também. Então os pacientes não desejam mais. Hoje a parte de adesão no dente melhorou muito, né? Saíram adesivos novos. Então você consegue fazer uma cavidade grande, né? Que vai aderir com material forte de cor branca. Então as pessoas também não querem. Mas a amálgama, assim, Mais é um material que estético, né? dura muito. Tem O muita branco é mais estético também. muita gente que pede para trocar, né? Mas tem essa confusão, controvérsia na literatura. Então, uns acreditam que é tóxico, sim, e outros já não acreditam, né? Então, mas tem estudos mostrando que é, estudos mostrando que não é. Então, Melhor a gente não, né, fica gente? A gente evita, né? é, o Ó, o flúor da flúor aí, né? então, a quantidade de pasta que a gente tem que utilizar não é aquela onda, né? Que mostra no comercial. Aquilo ali é só para gastar pasta, né, gente? O que escova o dente é a escova. E quando o paciente está em quimioterapia, que ele já está com a gengiva sensível, a gente vai procurar as escovas extra macias. Né? Tem também da Curaprox, tem de outras marcas também, que assim, para a gente escovar no dia a dia, escova macia. Também escova dura não é legal, acaba com a nossa gengiva. Uhum. Não é força, é fazer o movimento ali no tempo certo, né? Passar assim, passar. Você vai passar sua língua, você vai sentir que tá lisinho. Então, assim, a escova que escova. A pasta é flúor e detergente. Então, se a gente usar as pastas sem detergente, a pasta é só flúor. Então, o que acontece? É um grão de feijão. Na criança, a gente bota uma poeirinha, um grão de arroz cru, Tá né? vendo, Então, gente? Vamos economizar. Não precisa ficar comprando pasta de dente direto. assim não dá. Assim não dá. E Pô, na que usa, não tem nenhuma relação, tá? Mas tem alguns trabalhos mostrando, sim. Então, o que eu estava falando aqui antes das perguntas, que eu quero me colocar assim, à disposição sim. gratuitamente. Também sou professora da Universidade Federal Fluminense, da UF, Que legal. de Nova Friburgo. Então, quem precisar de atendimento aqui na região, né? A gente tem clínica que pode receber esses pacientes aqui em Nova Friburgo, que é o interior do Rio. A gente está na finalização da obra do Hospital do Câncer, que aqui no Rio, né? A gente tem o INCA, em alguns hospitais muito, né, para alguns tipos de tumores para câncer, mas o central mesmo é o INCA, né? Então, graças a Deus, a gente o governo está fazendo esse hospital aqui, então a gente vai ter muito paciente oncológico aqui. Legal. E na faculdade consegue receber esses pacientes gratuitamente. E para você que mora longe, a gente hoje, graças a Deus, tem um WhatsApp.
Então, manda o WhatsApp, pergunta. Eu conheço muita gente, né? A gente está no meio acadêmico, vai em congresso, tudo. Porque a gente pode indicar, a gente pode pedir favor, né? Eu peço mesmo, sabe por quê? Legal. O que eu falei que eu aprendo, tento ensinar para o aluno, que a gente tem que se colocar no lugar do outro. E assim, eu gosto muito do que eu faço, né? E o que eu puder fazer para ajudar, para que esse tratamento seja levado assim da forma mais leve possível, mais alegre, porque eu tô aqui para ajudar, né? Para dividir esse momento com você. Então, assim, pode pegar meu WhatsApp com ela, pode perguntar, a gente vai respondendo na medida do possível, porque assim, às vezes um abraço que a gente dá, né? Um carinho. O Suficiente. paciente só quer conversar, ele só quer colocar uma questão. E assim, semana retrasada, eu atendi uma pessoa no consultório com câncer abdominal, tá? Um tumor, né, gástrico, enfim, maligno. E ela tava assim com uma úlcera, mas uma úlcera pequenininha, começando a ser uma mucosite e batendo num dente ali, mas uma coisa muito pequenininha. Aquilo ali tava tirando o sono dela. Porque pela régua é pequeno, para mim é pequeno, mas às vezes para ela, no É momento de dor, enorme. de quimioterapia, aquilo é enorme. Então eu não estou aqui para julgar se é pequeno ou se é grande. Mas só de eu receber ela, de trocar o WhatsApp, de fazer o laser, de conversar, né, de estar ali com ela falou para mim, doutora, não sei, Acalma, né? mas já Tranquiliza. tudo. Ai, graças a Deus. Mas por quê? As pessoas precisam de carinho, precisam de amor, elas não precisam só de quimioterapia. Sim. Entendeu? E o amor, ele pode curar. Né? Eu vejo, assim, ó, claramente, os pacientes que eu tenho, oncológicos, que têm um astral melhor, têm menos problemas. Levam aquilo melhor, porque a imunidade ela está relacionada com o nosso bem-estar Sim. mental. Muito importante. Eu sei que é muito difícil, né? A pessoa manter, mas pensa que você tem alguém por você. E eu tô aqui, né? Ela tá aqui, e tenho certeza que tem mais pessoas aqui que podem te dar esse ombro amigo. Então, quando ficar triste, quando ficar chateado, quando qualquer coisa, uma ponta de um dente, qualquer coisa te incomodar, manda mensagem pra gente. Não vai ficar sozinha, né? Acho que Bom, a gente tá aqui pra antes isso. de, antes de encerrar e de te agradecer, eu não lembro o nome de quem colocou, mas fez a mesma pergunta que eu te fiz sobre morder a bochecha. Então eu vou falar para essa pessoa, não sei se ela ainda está aqui, para ela depois assistir, voltar à live que eu fiz essa Uhum. pergunta e você já respondeu. Então, ó, eu falei que a gente ia fazer entre 40 minutos e 1 hora, a gente está em 47. Eu queria te agradecer, de verdade, do fundo do coração, por ter esclarecido todas essas dúvidas e por ter se disponibilizado agora, Uhum. de, Ó, tá se alguém gravado, hein? quiser. Ah, é. Gravado. Já era, tá gravado. Ainda não, porque eu tenho que salvar, né? Mas mesmo assim, ainda dá para recuperar se eu fizer besteira. Eu queria te agradecer de verdade de ter se colocado à disposição. Se alguém quiser entrar em contato com você, porque eu acho isso muito importante. Não é todo profissional que a gente consegue isso. Eu vejo, assim, graças a Deus eu tenho um plano de saúde, mas eu vejo muitas meninas pelo SUS que demoram dias e às vezes meses para poder conseguir falar com o médico, porque quem é do SUS não tem o telefone de um médico. Graças a Deus eu tenho o telefone de todos os meus médicos, mas eu sei que isso não é a realidade delas, entendeu? É Uhum. muito difícil isso. Então, assim, obrigada por ter te colocado à disposição, porque eu sei que vai ajudar muita Sim, gente, sim, muitas meninas, sim, né? sim. E quero agradecer a quem ficou aqui também com a gente, né? Nessa segunda-feira, todo mundo cansado que voltou a trabalhar, voltou para a rotina. Sim. Segunda-feira sempre é aquele dia, né, de preguiça até pegar no tranco. Nesse dia frio, poderia estar lá vendo na sala um filminho, um cobertor, mas é isso. Eu sempre gravo live, tá? Salvo. Então, quem chegou atrasado ou quem não pôde ver, vai ficar salvo aqui. Depois eu te mando, tá, Bruno, o link, se você quiser disponibilizar. E aí, depois eu conseguir postar, eu coloco você como Tá, colaboradora, que aí fica no seu também. Que tranquilo. agora o Instagram já tá com essa nova técnica aí, que eu também não sabia, mas aí agora a gente faz isso. Tá Tá bom. bom? Olha, eu Obrigada, Verda. a oportunidade, o convite, né, de você ter me chamado, uma pessoa também que batalha tanto aí na área, uma pessoa séria, que a gente vê que quer fazer o bem,
Então, assim, para mim é uma honra enorme poder compartilhar esses minutos com você. Que o Senhor te use, te abençoe para que você ilumine mais vidas, tá bom? Amém. Parabéns pelo seu É trabalho. nóis. Todo mundo que ficou até o final, tá bom? Gente, Um beijo. beijos, viu? Tchau. Gente, preciso. Não estou conseguindo. Socorro. Mudou. Vamos lá, seja o que Deus